felizes deste mundo mau, eleis-nos. Bom dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E hoje, em toda a cristandade na terra, celebramos o aniversário da Igreja Cristã, o dia de Pentecostes. Por isso, saúdo a todos com 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Certamente, vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Ouçamos o primeiro hino da nossa celebração de hoje, Vento que Anima. Vento que anima e faz viver, vento que empurra e faz mover, vento que dá vida, vida de alegria, sopra sobre nós dia, noite, noite e dia. Vento que é espírito de luz e amor, vento que acalma e é consolador, vento que consagra todos este dia, enche-nos de paz, de amor e de alegria. E convido a fazermos a nossa confissão de pecados a Deus. Pense na sua vida, nas coisas erradas que você fez e nas coisas boas que deixou de fazer quando poderia ter feito. E peça em pensamento perdão a Deus enquanto eu faço a oração de confissão. Oremos. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celeste, reconhecendo diante de Ti nosso pecado, imploramos o Teu santo nome para pedirmos por Tua compaixão. Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, que por nós nasceste, morreste na cruz, ressuscitaste e subiste ao céu, nós te pedimos, por tua morte na cruz, concede-nos teu perdão. Espírito Santo, Consolador dos corações aflitos e carentes, vem e habita em nossos corações, para que possamos cumprir a vontade do Pai e do Filho com alegria. Te pedimos, ouve-nos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e perdoa os nossos pecados. Amém. E a todos aqueles que se arrependem sinceramente, anuncio o perdão de Deus através de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. É isto o que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Nós pedimos a ajuda do Senhor para que Ele perdoe os nossos pecados. E nós temos a certeza, através desta palavra, que se fizemos o pedido com sinceridade, Ele nos perdoa. E anuncio este perdão através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Tu és a pedra angular na Tua santa igreja. Nós te rogamos, concede-nos o Teu Santo Espírito, para que permaneçamos firmes na fé em Ti, em todas as circunstâncias da nossa vida aqui na terra, e que sempre demos testemunho alegre e corajoso da Tua graça e do Teu amor por nós. Amém.
ouçamos o próximo hino da nossa celebração, Vem Espírito Divino. Vem Espírito Divino, grande ensinador, vem revela as nossas almas, Cristo Salvador. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça ensine, mostra o teu amor. Vem, destrói os alicerces do viver falaz, aos errados concedendo salvação e paz. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça ensine, mostra o teu amor. Vem, reveste a tua igreja de poder e luz, vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça ensine, mostra o teu amor. Maravilhas grandiosas outros povos têm, bênçãos reinos semelhantes sobre nós também. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça ensine, mostra o teu amor. E queremos ouvir os textos bíblicos que servem de base para a nossa reflexão nesta manhã. Primeiramente do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Diz o texto: naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos, de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos, o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados. Mas se não perdoarem, eles não serão perdoados. E o segundo texto que serve de base para a nossa reflexão hoje encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 13, onde assim é relatado a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. Chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e este barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. E todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos,
vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: estas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus, outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta, outros da Arábia. E como é que todos nós estamos ouvindo esta gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isto quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: este pessoal está bêbado. Queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração, Querido Deus. Consolo em tua ressurreição, querido Deus, dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Querido Deus, dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Querido Deus, dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Irmãos em Cristo, nós ouvimos os textos bíblicos. Eu inicio a reflexão lembrando novamente que hoje nós celebramos o aniversário da Igreja Cristã, no dia de Pentecostes. E
o dia de Pentecostes é considerado o aniversário da igreja porque pela primeira vez, sem a presença física de Jesus, o evangelho é anunciado. E naquele dia, 3.000 pessoas são batizadas. Para nós, da nossa comunidade, aqui em Petrópolis, também é um dia especial, pois foi no dia de Pentecostes do ano de 1863 que o nosso templo foi inaugurado sem a torre, como podemos ver nestas fotografias aqui ao lado. A descida do Espírito Santo sobre os discípulos foi essencial, foi vital para que a igreja passasse a existir e o Evangelho de Jesus Cristo fosse pregado ao mundo. Isto porque os discípulos receberam coragem para falar de Jesus. Nós lemos no Evangelho de João há pouco, os discípulos estavam a portas trancadas, eles estavam com medo dos judeus, e a pessoa com medo, ela vai se recolher, ela não vai ter a coragem de seguir adiante, de sair, no caso dos discípulos, para anunciar o Evangelho. E eu lembro também de Pedro, que era o líder dos discípulos, quando Jesus foi preso, ele foi ver o que estava acontecendo com Jesus, foi até o pátio do sumo sacerdote, e lá quando as pessoas viram Pedro, perguntaram: tu também não estavas com Jesus? E o que Pedro fez? Ele ficou com medo, negou Jesus 3 vezes. Veja, este medo que Pedro tinha desapareceu quando o Espírito Santo desceu sobre ele e sobre os outros discípulos. Na sequência do texto de Atos dos Apóstolos, que nós acabamos de ler até o versículo 13, no capítulo 2, é Pedro quem vai assumir a palavra em nome de todos os discípulos e falar àquela multidão sobre Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em casa e leia o restante do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Ali está o que Pedro disse à multidão. Voltando à nossa comunidade em Petrópolis, o pastor Strele, na sua pregação na inauguração da igreja, falou sobre a relação entre o dia de Pentecostes e a inauguração da igreja. Ele escreve: eu li o Evangelho e proferi a prédica, falando inicialmente da bela relação entre o dia de Pentecostes e o dia da inauguração da igreja, provando depois que foi grande a modificação que o primeiro dia de Pentecostes produziu nos discípulos do Senhor. E finalizando, acentuei que também com a minha comunidade devia se efetuar tal modificação, ou não se enquadrava o dia de Pentecostes na nova igreja. Ou seja, o que o pastor Strele pediu naquele culto foi uma comunidade corajosa, cristãos corajosos que iriam dar testemunho da sua fé na sociedade onde estavam vivendo, sem ter medo. Também no livro do Atos dos Apóstolos, nós lemos que após Pentecostes, Pedro e João tiveram que comparecer diante de um tribunal
porque tinham curado um paralítico. Isto está escrito em Atos Apóstolos, capítulo 3, e em Atos capítulo 4, versículo 13, está escrito: os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Vejam, com a força do Espírito Santo que Pedro e João receberam, eles não tiveram mais medo diante do Conselho Superior e testemunharam de Jesus. Alguma coisa no comportamento dos apóstolos, no seu jeito de ser e agir, a sua coragem, a sua determinação, deixou claro para os membros do Conselho Superior, os interlocutores deles naquele momento. A atitude dos dois deixou claro para eles que os dois eram discípulos de Jesus, e eles ficaram admirados com a coragem deles. E é exatamente isto que desejamos ver e experimentar aqui na nossa igreja, na nossa vida comunitária, como bem falou o pastor Strelli há 160 anos. Nós, como igreja, devemos dar um testemunho claro e destemido da nossa fé, e um testemunho que é fiel às sagradas Escrituras. Conforme esta imagem que vemos aqui ao lado agora da igreja com a torre, eu gostaria de lembrar que o nosso templo é muito bonito, é lindo, o mais antigo de nossa cidade, com a sua nave, seu altar, sua torre, seu órgão. E a nossa igreja, o nosso templo, tem um ambiente que transmite paz e tranquilidade. Temos, sem dúvida, um belíssimo templo, e dele devemos nos orgulhar, sim, e agradecer a Deus que nós temos esta casa, este templo, para nós nos reunirmos, celebrarmos a nossa fé, cantarmos louvores a Deus, levarmos a Ele a nossa oração e ter comunhão com os irmãos e irmãs. Mas nem sempre foi assim. No livro da história da comunidade está o seguinte relato: a igreja edificada e dedicada ao serviço de Deus em 1863 era simples, não possuía torre, sinos, faltava até o forno. E o relato continua: contudo, a geração posterior, aquela que construíra a igreja, mostrou-se digna dos seus antepassados, pois para o 30º aniversário conseguiu preparar a igreja, introduzindo muitos melhoramentos. Mas eu gostaria ainda de refletir com vocês que este nosso belo templo só pôde ser construído porque houve pessoas que o construíram e que deram de si, deram o valor monetário suficiente para construir este templo. Se não fossem as pessoas que o construíram para celebrar a sua fé, esse templo não existiria. Por isso, a beleza do nosso templo consiste principalmente nas pessoas que se reúnem neste templo, movidos pela fé, e que na comunhão com os irmãos, ouvindo
o Evangelho encontram sentido para a sua vida, encontram encorajamento para a luta da vida, encontram esperança, encontram alegria e, a partir disto, também conseguem tornar esta fé palpável, visível, real em seu comportamento de vida, através da prática e do amor de Deus. O relato de Atos dos Apóstolos que ouvimos nos remete aos primórdios da nossa fé, leva-nos ao palco dos acontecimentos de 2000 anos atrás. Nas primeiras comunidades cristãs, o importante não eram as construções e a sua beleza, nem o estilo dos prédios ou a sua localização, porque eles não tinham uma igreja. Eles se reuniam nas casas das famílias. Outras vezes eles eram obrigados, em momentos da história, no início do cristianismo, a se reunirem às escondidas, em lugares onde ninguém os pudesse ver, devido à perseguição que sofreram, tanto dos judeus como dos romanos. A única coisa que realmente importava para estes primeiros cristãos era a comunhão com os irmãos, era o encontro da comunidade, quando ali então podiam celebrar a sua fé. Com certeza, este é o aspecto fundamental também ainda hoje para nós, reunir a comunidade, celebrar a fé, experimentar Deus em nossa celebração e fazer com que a comunhão entre os irmãos e irmãs seja cada vez mais forte, para um testemunho convicto e corajoso da fé cristã. Por isso, nossa comunidade precisa ser uma comunidade que cultiva a fé e ajuda as pessoas neste caminho de fé por toda a vida. Isto só é possível se nós temos a comunhão, o convívio com as outras pessoas da nossa comunidade. Por isso, é tão importante que nós nos reunamos como comunidade para celebrar a nossa fé em culto e também nos pequenos grupos de comunidade que temos durante a semana para alimentar e alicerçar a nossa fé. Hoje, diferente dos primeiros cristãos que não tinham um lugar para se reunir, nós temos um grande privilégio, que é o de termos um belo templo, de termos também um salão comunitário, de termos um pátio ali onde nós podemos ficar ao sol quando também estamos ali no salão, de termos logo atrás do salão um campinho onde as pessoas, os jovens, as crianças, todos podem brincar, jogar bola. Precisamos valorizar tudo isso que foi construído pelos nossos antepassados, agradecer a Deus que podemos, como igreja, construir todos estes prédios, este patrimônio, onde nós podemos agora, com todo o conforto e também com toda a tranquilidade, nos reunir para celebrar a nossa fé. O convite que faço hoje a você é: venha e participe conosco, venha ter a alegria de nos presentear com a sua presença entre nós. Venha conviver com seus irmãos e irmãs na fé. Aqueles que participam regularmente da nossa comunidade sabem como é bom nos encontrarmos em nossos
cultos. Ali conversamos com os nossos amigos, com os nossos irmãos, as nossas irmãs. Ali celebramos a nossa fé e no final do culto temos um gostoso café com biscoitos, onde todos permanecem e ali então continuam conversando e estreitando laços de amizade. Na nossa comunidade, nós nos alegramos juntos, nós também choramos juntos quando existem momentos de tristeza. Na nossa comunidade, nós vivemos com aquele que está partilhando conosco a mesma fé. Nos abraçamos e seguimos juntos pela estrada da vida, nos apoiando uns aos outros. O Espírito Santo de Deus desceu sobre os discípulos há cerca de 2000 anos. Os tirou do medo, os lançou para o testemunho corajoso de Cristo. Lhes deu coragem para viver o amor que Cristo ensinou. Nem a perseguição dos judeus e dos romanos os impediu de se reunirem e darem testemunho. Vamos seguir o exemplo destes primeiros cristãos. E eu termino as minhas palavras com o versículo 42 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e este versículo fala da primeira comunidade cristã de Jerusalém, e é um convite para a nossa vida em comunidade, para que cada um venha e participe, como disse há pouco, nos presenteando com a sua presença. Diz Atos dos Apóstolos, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Que assim seja. Amém. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de luz.
a você para, junto comigo, fazer neste momento a confissão de fé de todos os cristãos na face da terra, o credo apostólico. E ao dizermos o credo apostólico, nós estamos dizendo: eu creio e eu quero permanecer junto com os meus irmãos, as minhas irmãs, na fé na comunidade, celebrando esta fé. E eu peço que Deus me dê coragem para viver a fé dia após dia. Vamos juntos dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queremos nos dirigir a Deus em oração. Eu faço a oração e após a oração convido você para orar junto comigo o Pai Nosso. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por este momento de reflexão que nós tivemos, onde recordamos a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, que do medo foram inspirados por Ti e por Teu Santo Espírito, fortalecidos, e tiveram a coragem para sair do lugar onde estavam a portas trancadas e testemunhar de forma clara o Teu Evangelho para todas as pessoas, inclusive diante das autoridades que os queriam prender e matar. Obrigado, Deus, por os primeiros cristãos terem tido coragem, mesmo diante da perseguição. Obrigado, Deus, que o Teu Evangelho nos alcança em pleno século 21. Obrigado, Deus, pelos nossos antepassados que vieram ao Brasil, aqui a Petrópolis, e puderam construir a nossa comunidade, onde construíram este templo e todas as outras benfeitorias da nossa igreja, onde podemos celebrar a nossa fé, onde podemos ter um espaço onde nos reunir com os irmãos e as irmãs, onde podemos nos abraçar, onde podemos partilhar as alegrias e as tristezas da nossa vida, onde podemos assim caminhar um ao lado do outro pelo caminho da vida, fortalecendo-nos assim em nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, para permanecermos firmes na fé em Ti e darmos sempre testemunho alegre e corajoso da Tua graça e do Teu amor que nos alcança. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E hoje, como bênção a cada um que está nos assistindo, nós queremos ouvir o hino Envia Teu Espírito
Senhor. Quando vier o Espírito da Verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir. Sirvamos ao Senhor e alegremo-nos com o poder do seu Espírito. Seja Deus gracioso e nos abençoe, e faça resplandecer seu rosto sobre nós. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. E que assim vos abençoe o nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O hino final de nossa celebração que queremos ouvir é que a graça do Senhor Jesus. Fiquemos todos na paz de Deus. Amém.